Glória a Deus. Graça e paz, amados. Como estão todos? Neste domingo pela manhã, eu estou feliz só por estar em Santa Catarina. Essa terra linda, linda, linda. Essa terra abençoada. É uma alegria poder estar aqui. Uma alegria poder rever alguns irmãos. Uma alegria poder participar desse culto e adorar a Deus com cada um de vocês. E lembrando que o pastor Júnior combina, né? Quando eu venho para cá, ele vai para lá. A outra vez eu vou traçar, eu vou cortar os voos daqui para lá e só fazer voo de lá para cá. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje o tema é família. É família? Quantos estão com a sua família aqui? Levanta a mão comigo assim. Quantos amam a sua família? Quantos querem o bem da sua família? Vou passar alguns pontos hoje muito importantes para a família. E o que eu fiz? Eu peguei uma mensagem e comprimi ela. Coloquei uma mensagem, vou reduzir essa mensagem para poder passar o máximo de informação possível. Mas que o final de tudo é a oração. E nessa oração eu quero que você coloque muito foco naquilo que você vai orar comigo. Deus me falou hoje pela manhã e nesta madrugada também. Passei boa parte da noite orando por cada um de vocês e por todas as famílias que iriam ser representadas aqui através da vida de vocês. Viemos já de uma conferência, cheguei de Brasília ontem. Então minha voz está assim, não te preocupe com a minha voz. Também não se preocupe com a minha gramática, porque eu não aprendi a falar inglês 100% e esqueci um pouco do português. Então fica tudo certo. Se eu errar a gramática aqui, não te preocupe. Amém? Coloca a mão no seu coração comigo. Diga comigo: Jesus, fala ao meu coração, toca na minha mente, na minha família, traz mudanças. Hoje eu anoto mudanças na minha vida. Hoje eu recebo a bênção que está na revelação desta mensagem para minha vida, para minha família, para minhas finanças. Eu sou próspero, eu sou abençoado. A minha família é abençoada, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor. Eu trouxe um slide para passar algumas diferenças de homens, das mulheres, dos casais. E quando nós falamos sobre família, nós temos que entender o que a família representa na sociedade, na igreja, o que a família representa hoje em todos os lugares. E nós temos hoje uma guerra contra as famílias, uma guerra contra os relacionamentos fortes, uma guerra contra aquilo que Deus estabeleceu. E quando eu entro dentro disso, eu posso ver vários temas. Então o que eu fiz? Eu peguei pouco de cada um. Eu tenho certeza que eu vou falar coisas talvez que vocês nunca ouviram. Alguém aqui já ouviu falar sobre as 4 linguagens do dinheiro? Alguém já ouviu isso? As 4 linguagens da finança dentro da família. E talvez a gente falar sobre dinheiro, a gente pode pensar que isso não venha a ser algo muito sério no meio da família. E quando você vai pesquisar, você vai encontrar que uma grande debilidade nas famílias hoje é as finanças. Dos carros-chefes que tem destruído famílias hoje são finanças. E eu amo falar de finanças, porque eu amo ver o povo próspero. Mas para que nós venhamos prosperar, nós temos que criar uma base. E quando nós temos a base feita, então nós podemos crescer em cima dessa base. Eu quero falar para vocês sobre as 4 linguagens do dinheiro. Nós vemos os condutores, os amiáveis, os analíticos e os expressivos. Deixa eu explicar. Os condutores, cada um de nós temos uma forma de ver o dinheiro. E quando nós encontramos, por exemplo, o esposo ou a esposa,
Às vezes um tem uma linguagem, o que na maioria das vezes acontece, e outro tem uma outra linguagem. E eu não estou falando de cultura, eu não estou falando de criação, eu estou falando de uma linguagem, o que é o dinheiro para aquela pessoa. E devido a essas pequenas informações, na minha opinião, eu creio que um dos maiores erros que nós podemos cometer na nossa vida é não adquirir conhecimento. A Bíblia diz que por falta do conhecimento o povo é destruído. Oséias 4,6. Se eu adquiro conhecimento revelado sobre finanças, eu vou prosperar. E se eu vou prosperar, para que eu vou prosperar? Qual é o objetivo de ser próspero? E quando eu estou falando agora nessa linha, estou falando exatamente sobre finanças, sobre riquezas, sobre viver próspero. Viver próspero não é você ser rico, tem um rico, mas viver próspero é você não ter falta de nada. Mas muitas pessoas, muitas vezes não conseguem sair de um estágio sempre em falta, sempre com problemas financeiros, sempre com dívidas a pagar, sempre com situações de finanças. Os condutores, o êxito deles, a proteção, como que eles veem o dinheiro? Para os condutores, os que mais têm, são os que mais têm êxito. A pessoa que tem uma visão, por exemplo, se ele tem um carro de luxo, é porque essa pessoa tem um valor. Ele vê o dinheiro desta forma. O dinheiro para ele acrescenta valor nele. O dinheiro para uma pessoa que tem uma visão de condutor, carros de luxo, dependentes do seu dinheiro, ele depende do dinheiro para ter uma autoestima. E devido a isso, muitas pessoas, quando tivemos ali a crise nos Estados Unidos, 2007 a 2010, houve muitos suicídios, porque muitos perderam tudo. Porque o êxito para esta pessoa é o dinheiro. O êxito para essa pessoa é estar bem. Pode ser usado muito esse tipo de pessoa para o reino de Deus, desde que o dinheiro não seja o seu senhor, mas que você seja o senhor desse dinheiro. Nós podemos usar benefícios, mas nós precisamos encontrar qual é a nossa linguagem. Segunda linguagem, amiáveis. Diga comigo, amiáveis. Ter dinheiro é ter amor. Ter dinheiro é ter afeto. Já viu aquela pessoa que meu pai é assim, ele sempre foi, ele pegava uma nota de 10 reais, trocava por R$1, e ele chegava no meio das crianças e ele entregava R$1 para cada um, sempre entregando, sempre dando. O dinheiro para ele é afeto. Se não tem dinheiro, não tem afeto. Ele é reconhecido por isso. Nós temos os analíticos. Que são os analíticos? Os analíticos, eles são de segurança. Exemplo, para os analíticos o dinheiro significa segurança. Se não tem dinheiro, não está seguro. Se não tem dinheiro, está preocupado. Então esse tipo de pessoa deve ter um cuidado de não ser radicais. E nós temos os expressivos. O dinheiro significa aceitação. Com dinheiro eu sou aceito. E são linguagens diferentes que nós temos. Talvez eu possa ter uma ou duas dessas, talvez você tenha uma. Mas o que acontece aqui? Duas pessoas com uma visão analítica, elas vão ser simplesmente radicais. Tudo é programado, tudo é planejado. Um amiável, por exemplo, eu sou amiável. Aí eu vou no cinema com a minha esposa, e então eu pego lá, vamos parar ali, compra pipoca, compra franguinho, compra as coisas, vai sobrar. Digo, não, mas é melhor que sobre do que falta. Para o analítico não, leva só o que dá, não falta não. O amiável, ele tem uma visão aberta, ele tem uma visão, ele gasta mais, ele é mais solto. Mas o analítico não, ele é preocupado com todos os cantos. Então se dois amiáveis, duas pessoas com uma visão amiável estão juntas, automaticamente o que elas vão ser? Vão gastar muito. O tempo todo gastando, o tempo todo gastando. Se dois analíticos estão juntos, não viajam, só trabalha, conquista, tudo no planejamento e não saem disso. É por isso que nós precisamos entender qual é a nossa linguagem dentro da família. Às vezes, nós podemos estar vivendo situações porque não estudamos a nossa linguagem. Os expressivos, eles sempre vão buscar uma aceitação. E muitas vezes, pessoas estão buscando aceitação na igreja através de uma roupa, através de um carro, através de uma marca.
querem ser aceitos dentro da sociedade. E muitas vezes isso gera confusões, diga comigo, confusão, briga, distração no lar, um com o outro. Por que você gastou isso? Por que você fez isso? Porque essa é a visão dele. Então, se eu sou amiável, eu vou usar, a minha esposa é analítica, então eu vou usar parte dela, do que elas têm, do que elas sabem, para me ajudar a administrar. Quantos estão me entendendo? Muitas vezes o esposo é analítico. Agora, se os dois são, eu conheci um casal, e o pastor Leandro conhece eles, o João e a Patrícia, são pastores ou presbíteros de Joinville. Eles falaram: pastor, quando o senhor ensinou isso para a gente, mudou a nossa vida, porque a nossa visão era conjunta. Então a pessoa passa a não viver. Amados, tem 3 coisas que o dinheiro vem fazer na tua vida. Número 1, viver do melhor. Coma e viva daquilo que você pode comer. Número 2, deixe herança para os seus filhos. E número 3, invista no reino de Deus. É para isso que o dinheiro está na nossa mão. E muitas vezes pessoas não vivem, têm condições, mas não vivem. Eu conheço pessoas que são tão ricas, que só têm dinheiro, mas não vivem, não aproveitam, não gastam com a sua família. E eu também conheço pessoas que primeira reserva que tem, já está gastando tudo, e não consegue fazer uma base. Então, um alinhamento que eu tenho para trazer para vocês dentro da família: busquem se alinhar dentro das finanças, busquem reconhecer qual é a linguagem de vocês, o que é o dinheiro para vocês, e vamos buscar tirar vantagem através do conhecimento daquilo que Deus tem. Esse material, você pode encontrar muito desse material. Infelizmente eu poderia ter trazido um livro sobre ele, mas é riquíssimo o que tem nesse material e o que faz, porque nós somos chamados para ser prósperos, sim ou não? Quantos aqui querem ser prósperos? Somos chamados para ser abençoados, sim ou não? Somos chamados para ganhar almas para o Senhor, sim ou não? E como que nós vamos fazer isso? Investindo no reino. Isso aqui tem um custo. Tudo isso tem um custo. Quando nós fomos para a África, nós programamos em evangelizar mais de 1 milhão de almas, e nós fizemos o custo dessa campanha, e o custo todo dava 20 centavos por alma. O custo do alcance que nós programamos a alcançar, 20 centavos por alma. E nós apresentamos aos empresários da igreja, e eles entraram dentro desse plano. Foi feito todo um planejamento dentro disso, e para a misericórdia e a glória de Deus, nós não alcançamos só 1 milhão, alcançamos muito mais. Ou seja, conseguimos muito mais daquilo que nós havíamos planejado. Mas houve uma unidade dentro da família, a mesma coisa. Planejem o que vocês vão fazer. Tem uma viagem? Planeje. Vão comprar uma casa? Planeja. Vai fazer uma viagem para a América? Planeja isso. E aqueles que têm, entenda que você tem para você poder viver do melhor. Não, para mim qualquer coisa está bom. Qualquer coisa aí está bom. Não é não, meu irmão. Você e eu somos a imagem de Cristo, sim ou não? Somos a imagem de Cristo para viver do melhor, para ter o melhor, para buscar o melhor, para profetizar o melhor, para abençoar com o melhor. Amém? Isso é uma base na família. Amém? Finanças, ela multiplica na unidade. Deixa eu repetir isso daqui, porque isso aqui é bem importante. Eu sei que nós vivemos uma era difícil na sociedade, porém também é a era dos milagres. É a era que nós vamos ver as bênçãos de Deus como nunca antes. É a era que nós vamos ver um avivamento extraordinário. É a época que nós vamos ver transferência de riquezas, assim como aconteceu já na palavra de Deus. Assim como aconteceu o povo do Egito, quando transferiram riquezas para os judeus antes de saírem do Egito, vai haver uma transferência de riquezas para a igreja, para que possa se propagar o evangelho. Se você recebe isso, diga amém. Mas nós precisamos entender qual é o nosso propósito dentro da casa do Senhor. E as finanças nossas têm que ser organizadas. Agora, para ser organizada, diga comigo, união. O que é um casamento? É a união de uma só carne.
Sim ou não? Dinheiro é junto, meu amado. Pastor, é difícil isso. Eu digo, pode ser, mas é a base. O dinheiro é junto, é uma conta só. Aliás, no casamento tudo tem que ser junto. O e-mail é junto, minha esposa tem minhas senhas, eu tenho as senhas dela. Nossas contas são juntas. E quando ela vai gastar alguma coisa, ela me chama para mim, apesar dela ser analítica, ela me chama. Eu estou com um projeto aqui para gastar isso aqui, eu posso entrar? Porque nós temos uma comunhão dentro disso. Então, num casamento, se nós queremos prosperar, nós temos que haver essa união. Tem que haver essa conversa entre nós. Podemos, não podemos, entramos, não entramos, vamos, não vamos. Eu lembro muito, uma vez que eu estava com um pastor amigo meu, e a minha esposa foi comprar uma roupa. E ela me ligou de lá e falou assim: amor, eu encontrei algo aqui que eu queria comprar. Quanto custa? Custa X. Pode comprar. E ele olhou para mim: ela liga para você para isso? Eu falei: liga, tem que ligar. Nós somos juntos. Está aqui, igreja. É importante que nós tenhamos esse companheirismo dentro das finanças. Nossos filhos precisam aprender como lidar com o dinheiro. Eu creio que eu estou falando de dinheiro aqui porque eu sei que essa igreja vai precisar de muito dinheiro, porque vai crescer muito. Eu creio que eu estou falando de finanças aqui porque Deus quer abençoar muito essa casa. Meus filhos sentam, desde criança, eles sentam conosco. Uma certa vez nós estávamos passando por uma fase, e eu disse: precisamos economizar. Então todo dia, depois do culto, no domingo, nós saímos para o restaurante. Chamei eles e expliquei: olha, pai agora vai fazer aqui nós vamos economizar. Então esse mês agora nós vamos, durante esses próximos 6 meses, nós vamos sair 2 vezes por mês só. Não vou poder, não me peçam coisa no mercado, não me peçam coisa extra, porque agora nós estamos num momento de guardar. Amém, pai? Mostrei as contas, o que tem para pagar, na linguagem deles, na altura da idade deles. Para quê? Para que quando eles possam crescer, eles possam ser educados financeiramente. Amém, amados? Nós precisamos entender. Outro ponto muito importante que o Espírito Santo colocou no meu coração: dinheiro não se empresta. Vou repetir: dinheiro não se empresta. Se você quer, abençoe essa pessoa. Por causa de dinheiro emprestado, muitas pessoas estão quebradas hoje. Eu vou assinar de avalista. Vai assinar de avalista, não conversa com a esposa, com o esposo, entra em problemas financeiros. Está aqui, igreja. Problemas financeiros afastam as pessoas da igreja. Problemas financeiros separam casais. Problemas financeiros colocam toda a família em problema. E eu lembro muito bem, uma vez, um certo rapaz veio para mim e falou assim: eu estou precisando de um certo valor. E eu falei: rapaz, eu não posso emprestar. Eu disse: por quê? Eu disse: porque o dinheiro não é só meu, é meu, da minha esposa, dos meus filhos. E os meus filhos são menores ainda, então eles não vão saber responder. Dinheiro não se empresta. Mas nós somos abençoadores. Olha a situação, qual é o problema? O problema é uma doença, uma enfermidade. Eu estou precisando de R$1.000. Olha, 1.000 eu não posso, não te empresto, não é meu feitio emprestar. Mas está aqui, eu quero abençoar você com 500. Vai com Deus. Está me entendendo, meu amado? Temos que cuidar do dinheiro. Se você não cuidar dele, nós não podemos crescer. Amém? Levanta a sua mão e diga: pai, me ensina a administrar, me ensina a multiplicar tudo que está na minha mão, na minha casa, embaixo da minha autoridade. Em nome de Jesus, eu te peço perdão por toda a má administração que eu fiz até o dia de hoje. Te peço perdão por reter o que é teu, por gastar em coisas erradas. Ensina-me, coloca sobre a minha vida uma administração do céu, para que eu possa multiplicar como um bom mordomo em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Dá um aplauso. Número 2, perdão. Diga comigo: perdão. Tem pessoas fáceis de perdoar, tem outras que não. E dentro de um casamento, dentro de um matrimônio, dentro de uma família, todos os dias nós vamos errar. Erramos com nossos filhos. Quantas vezes eu bati sempre que não precisava bater? E quantas vezes nós deixamos de bater e tinha que bater?
Aliás, eu nunca fui de bater, mas chama a atenção. Quantas vezes nós falamos o que não deveríamos, ou às vezes pode se sair do tom de voz, que é algo abusivo. Existe algo que se chama abuso espiritual. Até mesmo dentro da igreja nós vimos situações, e isso geram situações que necessitam ser perdoadas. O perdão faz parte da vida do cristão diário. Diga comigo, perdão tem que ser diário. Todo dia nós temos que perdoar. E qual é a pessoa que você mais tem que perdoar? A tua família, as pessoas que estão contigo. Eu não posso sair, eu não posso levar comigo a falta de perdão para outro dia. Eu tenho que aprender a perdoar todos os dias. Faz parte da nossa vida. E o que é a falta de perdão? O que acontece quando nós temos falta de perdão? Bloqueia relacionamento com Deus, intimidade, bloqueia em todas as áreas. Insubmissão dos filhos, promessas são bloqueadas, atrasos de bênção. Muitas pessoas passam problemas financeiros porque tem falta de perdão dentro de casa, com irmãos, com irmãs, com pai, com mãe, com esposo, com esposa. Veja, mas a palavra de Deus nos dá base, e a base nos faz prosperar. E o próspero é ser abençoado em tudo. O próspero é aquela pessoa que a pessoa olha assim, olha que família abençoada, que filhos abençoados. Aonde ele toca, Deus está com ele. O que ele fala, as coisas, Deus parece que entra junto e assina. Essa é a minha e a sua vida. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam perdoar hoje, mas nós vamos fazer essa oração de novo depois. Perdoar. A pessoa que ela libera um sensor dentro de si. Deixa eu dizer uma coisa para você: perdão é uma decisão. E se não há perdão, não há bênção. Você precisa tomar uma decisão de perdoar. Decisão, decida, e os seus sentimentos irão seguir as suas decisões. O perdão mais difícil, qual é o perdão mais difícil? É você perdoar a si mesmo. Porque nós erramos diariamente. Pastor, quantas vezes temos que perdoar? Olha, a Bíblia nos dá um exemplo diário de 70 vezes 7 por dia. Eu tenho certeza que você não arrebentou a tua cota hoje. Então aprenda a perdoar. Amém? Levanta sua mão comigo e diga: Pai, me dá graça para perdoar. Quantos foram traídos aqui? Em termos gerais, por amigos, por tantas coisas. Eu lembro de uma jovem que ela correu na frente no altar. E quando ela contou para mim o que havia acontecido, até eu quase que fiquei irritado com a pessoa que havia feito aquilo para ela. Mas quando você não perdoa alguém, você carrega essa pessoa em cima das suas costas. Em outras palavras, além de você não estar perdoando, você ainda está carregando um problema. Perdoar faz parte da nossa vida. Perdoar faz parte da vida de cristão. Jesus estava na cruz e disse: Pai, perdoa, porque eles nem sabem o que eles estão fazendo. Por isso, se nós temos o nosso Cristo como exemplo, nós temos que entender: a nossa vida é perdoar. Amém? Mateus capítulo 18, versículo 34 e 35. Quando já ouviram falar de depressão, estresse, ansiedade? É o mal do século, sim ou não? Da onde vem isso? Diga comigo: falta de perdão. Mateus 18, 34 e 35. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Versículo seguinte: assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Volta o versículo 34. Torturadores, que são torturadores? O inimigo torturador, ele fica torturando a mente quando não há perdão. Eu creio que o perdão é o maior inimigo do cristão, porque todos os dias nós vamos ser enfrentados para não perdoar. E dentro de um casamento, dentro de um matrimônio, é preciso perdoar todos os dias. Filhos precisam perdoar todos os dias. Amém? Solta o slide para mim. Me dá o slide das diferenças de homem e mulher.
E depois me dá 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e 6. Para que é o casamento? Estrutura, volta para mim. Primeiro. O segundo. A estrutura das mulheres, intuitivo. A estrutura do homem é mais lógico. O homem é lógico. Ok? Nós vamos ver por que isso. A mulher é mais sensata. Ela é mais sensível aos problemas e às necessidades das pessoas do que os homens. O homem, ele é menos sensível. Desfruta de uma forma de sexualidade diferente. A mulher vê o sexo totalmente diferente do homem. E isso é muito importante a gente saber disso. Porque o homem, o sexo é algo externo. A mulher não, a mulher é algo interno. Próximo. Desfrute de uma sexualidade diferente. Ele é menos comunicativo que as mulheres. Agora o próximo painel. Dá para ler isso aí? Daí? Dá para ler aí não? Não? Uau. Que pena. Bom, eu passo para vocês aqui. Olha as diferenças do homem e da mulher. Aqui no lado do homem. Ossos maiores, mais sangue, ombros largos, mais força física. Homem usa apenas um hemisfério do cérebro. A pele dos homens tende a ser mais sensível. O homem tem os quadris estreitos. O homem fala em torno de 7.000 palavras por dia. E a mulher... Interessante, né? Não muda, todo país é a mesma coisa. Até uma história, por que Jesus chegou e ele apareceu primeiro para Maria, quando ele ressuscitou. Porque a intenção de Jesus era que fosse divulgado rápido, né? Mulher, ossos melhores, menos sangue, ombros menos largos, menos força física. As mulheres usam os dois hemisférios do cérebro, e isso as tornam mais intuitivas. As mulheres têm a pele 7 vezes mais sensível, mais delicada que os homens. Mulher tem quadris largos, mulher fala em torno, e essa pesquisa eu fiz dentro de um livro que foi lançado em 2016, 20.000 palavras por dia, e isso também difere entre um e outro. Eu conheço casais que mulher falam menos que o homem, mas é uma base para nós podermos entender que há uma diferença. Há uma diferença entre o homem e a mulher. Há uma diferença se você tem uma filha e um filho. Há uma diferença dentro do nosso meio. Deixa eu passar para vocês os filhos. Coloca os filhos para mim. Qual é o nosso papel de pai? Instruir o nosso filho aonde? Eu estava falando com o pastor Leandro. Pastor Leandro, o maior presente que um pai pode ter é ver os filhos na casa do Senhor. Não porque você disse para estar, mas porque eles amam aquilo que você tem ensinado. 22:6, Provérbios. O filho, instrua o filho no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, nunca se afastará dele. Instruir, esta palavra instruir em hebraico, significa shana, que significa imitar, dedicar, consagrar, instruir. E como pais nós temos que fazer isso. Mas eu quero colocar quais são os erros que os pais mais cometem na instrução da disciplina dos filhos. E está registrado em Efésios capítulo 6, versículo 10. E vocês, pois, não provoquem a ira de seus filhos, mas criem. Efésios 6:10, 6:4, perdão. Não provoquem, mas criem na disciplina e na admoestação do Senhor, pois não irrite seus filhos, para que não desanimem. O maior projeto que nós temos na nossa vida é nossos filhos, sim ou não? É o nosso maior tesouro. E eu quero deixar algo aqui para a igreja, que eu conto sempre conto isso como testemunho. Mas hoje eu quero colocar isso para vocês como uma demanda no nome de Jesus. Eu tenho uma vida muito ocupada, muito corrida. E há mais de 10 anos atrás, meu filho ainda, acho que está com 19 hoje. Tem cara de 25 ali, mas está com 19. Eu lembro, antes dele, talvez ele tinha uns 8 ou 9 anos, eu fui para Israel com um pastor. E um pastor falou para mim assim: pastor, eu tenho 2 filhas.
e a minha vida é muito parecida com a sua. Então o que eu fiz? Eu separei um dia para eles. Uma quarta-feira eu saio com um, outra quarta-feira eu saio com a outra, outra quarta-feira eu saio com a minha esposa, e a última quarta-feira saímos todos juntos. Quando eu saio com a primeira, que tem 8, eu me transformo na linguagem dela. Quando eu saio com a outra, que tem 12, eu me transformo na linguagem dela. Aquele dia não é para ser pai, aquele dia é para sair com ela e estar junto com ela como uma amiga e escutar. Pais, aproximem-se dos seus filhos. Aproximem-se deles. E como pastor, às vezes eu preguei agora na conferência de pastores, e na conferência dos pastores eu disse: em casa eu não sou pastor, em casa eu sou pai. A importância da família está unida. Dá o outro quadro para mim. Atitude dos pais. Fale com eles em voz alta. O que vai gerar? Raiva. Qual o resultado? Espírito ferido. Atitude dos pais. Disciplina errada vai gerar uma baixa autoestima, um sentimento de inutilidade. Promessas quebradas, desapontamento, vai gerar uma tristeza. Falta de afirmação verbal vai gerar uma rejeição, insegurança e medo. Favoritismo com seus irmãos vai gerar uma auto-rejeição e ciúme entre irmãos. Qual é a maior companhia que você tem hoje? Diga comigo: família. Qual foi a primeira coisa que Deus deu para o homem? Família. Nós somos uma família, a nossa família é o nosso maior presente que Deus nos deu. O maior presente que Deus nos deu. 1 Coríntios capítulo 7. Para que é o casamento? Quantos sabem dizer? Qual é a função principal do casamento? Alguém aqui pode me responder? Vamos olhar na Bíblia então. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 a 6. Quantos assuntos? Veja bem, quem está falando aqui primeiramente é Paulo. Quem era Paulo? O apóstolo Paulo. Ele não casou. E ele então agora ele passa um histórico do que deve ser o casamento. E aqui eu queria ter uma mensagem que fala assim: solteiro feliz. Porque também está uma conversa dentro da sociedade que todo solteiro tem que casar, e nem todo solteiro quer casar. Amém? Mas os casados também têm que ser casados felizes. Agora, para que é o casamento? Vamos lá. Quantos assuntos sobre os quais vocês escreveram? É bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa. Perdão, essa versão. É bom que o homem não tenha, não precise, vou ler na minha versão aqui. Vamos lá. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher deve ter o seu próprio marido. Então para que é o casamento? Eu vou repetir o versículo. Quanto aos assuntos dos quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua própria esposa, e cada um deve ter o seu próprio marido. Qual é o motivo principal do casamento, amado? Diga comigo: unidade. Unidade sexual. Unidade de intimidade sexual. O que leva e o que nos foi permitido. Se você pode viver sem isso, aí Paulo finaliza aqui dentro dos versículos. Ele fala assim: olha, se vocês puderem ser como eu e não casarem, eu recomendo, não case. Mas se querem casar, então entenda que tem um conjunto, tem um programa dentro disso. Existe a tua responsabilidade como homem, existe a tua responsabilidade como mulher. E nós precisamos entender, esse é um capítulo que nos mostra: o marido deve cumprir seus deveres conjugais. Da mesma forma a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Não recuse um ou outro, exceto por mútuo consentimento, durante todo o tempo. A intimidade do casal, e eu costumo dizer isso, amados,
Quando a gente vai ficando mais velho, as coisas vão mudando um pouco, né? Já não tem o mesmo vigor. Sim. Mas eu quero dizer uma coisa muito séria, muito importante, que por muitos anos era pecado dizer na igreja. Mas eu quero dizer para vocês, amados, com muita seriedade, a intimidade é algo muito importante no casamento. E na nossa igreja eu sempre falo que é um alerta 3 dias. 3 dias já tem um alerta. Eu tenho um casal que não são cristãos. E eles são meus amigos. E eles vieram para mim e falaram assim: pastor, nós temos um costume. Escutamos foram no encontro de casal nosso. Ele falou: nós temos um costume. O senhor ensina algo que a gente tem esse costume. Passou 3 dias, um olha para o outro e fala: aí, como é que você está? Como é que você está? Um cuidando do outro, para que não haja falta. Nunca faça chantagem nessa área. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Leve isso a sério. Arrumadinho, bonitinho, né? Pastor Cláudio Duarte fala muito bem disso. É muito bom ouvir ele às vezes, mas é muito sério, isso é muito importante. E agora eu cheguei aonde eu quero chegar. E aonde o que Deus me falou hoje. Queria pedir que vocês colocassem de pé. Deus me falou nesta madrugada sobre votos secretos. Pode me dar um. Diga comigo: votos secretos. O que são votos secretos, pastor? Votos secretos também pode ser conhecido, ou talvez melhor explicado, como segundo plano. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo segundo plano enfraquece o primeiro. Se você está no matrimônio pensando: se não der certo, eu já tenho a segunda opção. Se você tem uma segunda opção, a primeira já perdeu a força. Se ele não mudar, eu não quero mais. Se ela não mudar, eu não quero mais. Se isso não acontecer, eu não vou mais. E Deus me falou muito sério isto nesta madrugada. Diante de circunstâncias, situações, problemas, dentro de áreas que eu comentei: finanças, falta de perdão, falta de intimidade, nasceram votos secretos dentro do lar. E quando você, marido, quando você, esposa, está com um voto secreto, você está com uma cláusula de separação dentro do seu matrimônio. Deixa eu dizer uma coisa para você: não me importa se você está aqui no segundo, no terceiro casamento. Eu não quero entrar nesse tema. Não vim aqui para isso, e Deus não me direcionou para isso, não é isso. Mas esse que você está é o último. Essa família que está aí é a tua família. Esse esposo foi Deus que te deu. Essa esposa foi Deus que te deu. Esses filhos são o melhor projeto de Deus, e Ele entregou a família correta. Quem sabe Deus me trouxe da América nesse culto pela manhã para dizer para você: precisa remover os votos secretos. Tem algo que eu ensino em todo encontro de casal, e eu sempre falo isso, amados. Remove do teu vocabulário a palavra divórcio. E deixa eu dar uma para os homens aqui. Qualquer briguinha, estou indo embora. Estou indo embora. Deixa eu pagar minhas coisinhas, deixa eu ir embora. Tudo que está relacionado ao divórcio é voto secreto. Nós casamos para ir até o fim. Pastor, mas ele é difícil. Cada um tem a sua lixa. É difícil. E quem falou que seria fácil? Aí você lê Coríntios 7, Paulo falando: olha, eu avisei. Não, mas eu não sabia. Mas está na Bíblia. São mais de 2000 anos quase. A Paulo escreveu ali: olha,
Casamento não é fácil. Eu recomendei você não casar. Você quis casar. Embora não seja fácil, eu creio que quase todos possam falar como eu. Talvez não num dia de briga, né? Porque no dia de briga que você esquece tudo, né? No dia de briga você esqueceu tudo. Eu casei com 25 anos, tenho 50 hoje, 25 de casados. Não trocaria meus 25 de casados pelos 25 solteiros, nunca. Mas ela é minha lixa e eu sou a lixa dela. Diga comigo, divórcio não é para mim. Eu vou falar algo muito forte, ok? Divórcio representa um suicídio na tua família. Remove os votos secretos. Se ela não mudar, eu não quero mais. Remove os votos secretos. Fecha os teus olhos no nome de Jesus. Comece a remover votos secretos. Perdão que você não perdoou. Situações que aconteceram. Meu amado, nós somos um projeto. E nós passamos, cada um de nós temos uma história, uma linguagem. Desde o dinheiro, desde a cultura, a sociedade, em todas as áreas. A igreja é o modelo do mundo. Fizeram uma pesquisa, um divórcio, ele gera outros 10 divórcios. Porque quando a pessoa divorcia, ela fala assim: ó, agora sim, agora eu estou vivendo bem. Nos primeiros 6 meses. E se você procurar, fizeram outra pesquisa, buscando pessoas que estavam no segundo ou terceiro, e elas falaram: eu nunca teria saído do primeiro. Eu sei que existem exceções, eu sei que existem situações. Eu tive caso na nossa igreja que eu interferi, eu falei: aqui não, já chega. Mas talvez mais de 90% dos casos de divórcio são por falta de ser investido um tempo com qualidade. Eu fiz algo, eu falei sobre honra, uma mensagem que explodiu ali na conferência onde nós estávamos. Eu vou talvez colocar um pouco hoje à noite aqui, mas eu quero colocar para você algo muito importante. Nós precisamos aprender que uma família sem honra não pode vencer. Aquilo que você não honrar, você vai perder. Se você não honra o dinheiro que está na tua mão, vai passar pela tua mão. Se você não honra a esposa, se você não honra o esposo, se você não honra o filho, honre aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Honre essa igreja, honre o seu pastor, honre os seus líderes, honre a tua família. Eu costumo dizer isso. Se o Bill Gates fosse morar do lado da minha casa, certamente a casa dele seria um baita de um palácio comparado à minha. Mas eu tenho certeza que os meus filhos não iam querer ir para aquele palácio, porque eles têm em casa não uma casa, eles têm uma família. Eu queria pedir rapidamente, um casal e um pai e filho, ou mãe e filha, corre aqui na frente, me dá um casal e um pai e filho, ou uma mãe e filha, por gentileza. Eu vou ensinar para você um segredo. E você procura a tua família. Se você está com a tua família, procura a tua família. Sobe aqui para mim, aqui ó. Só uns 4, só 4 aqui para mim, só 4. 4 ou 6, pode vir, filha. Amém. Vai aqui do lado aqui. Nós vamos fazer um ato aqui, amém. Você aí agora, procura a tua família. Se ajunta com ela. Se ela não está perto, puxa para perto. Se desarrumar as cadeiras, depois os obreiros arrumam. Abraça a tua família aí, que nós vamos fazer um ato profético aqui. Eu vou profetizar também sobre vocês, no nome de Jesus, uma bênção financeira sobre essa casa. Eu passo em muitas igrejas, muitos lugares, muitas conferências, mas quando eu venho na vida da igreja, pastor Júnior é meu irmão. Eu amo vocês, eu me sinto da casa, amém? Tem algo. Quantos anos casado? 24. Estou com 25, passei na frente. E esse moço aqui, filho, filha.
netos. O modelo dos filhos são os pais. Porque muitos não querem casar mais. O pastor, não quero casar mais, porque não tem modelo. Chegou uma jovem na nossa igreja e falou assim: pastor, eu não quero casar mais. Por quê? Porque o modelo que ela tinha dos pais, ela disse: não, é só briga, é só confusão. Mas os pais têm que ser o modelo. E se os teus pais não são o modelo, os teus pastores são modelos. Busque modelos para exemplificar para a tua família. E tem algo muito importante. Como é que é seu nome, meu filho? Celso. Celso e Kátia. Dá um passo atrás vocês dois. Deixa o filho aqui. Isso aqui é muito importante. Isso cura qualquer casamento. Diga comigo: cura qualquer casamento. Muitos pais, eles não abraçam. Como é que é seu nome, filho? Gabriel. Muitos pais não abraçam o filho. Meu amado, aquele abraço de 30 segundos no teu filho. Mas não é aquele abraço dançando, não. Eu ensino isso aqui em todo lugar que eu passo. A gente faz aquele abraço dançando. Tá, tudo. É aquele abraço aqui, ó. Segura. Escuta o peito bater no peito. 30 segundos. Pensa naquilo que você está fazendo. Esse abraço cura, Celso. Dá um abraço à sua esposa. Sabe aquele abraço sem intenção? É porque o pastor só me abraça quando tem intenção. Aquele abraço que cura. Esse abraço é um abraço toda a família. Isso aqui cura a família. Isso aqui abençoa filhos. Isso aqui restaura a família. Aquele abraço de família. O teu filho, a tua filha, Deus me falou isso, precisa de um abraço desse. A tua esposa, o teu esposo precisa de um abraço desse. Honre a tua casa. Dê a eles o melhor. O perdão tem que ter. Fecha os teus olhos, levanta a mão comigo. Se você está abraçado com a tua família, mantenha uma mão abraçada e a outra mão você levanta. E diga comigo: Pai, Pai, me perdoa por votos secretos. Me perdoa por querer desistir, por momentos de fraqueza. Me perdoa por não estabelecer prioridades. A minha casa, a minha família é uma prioridade. A minha família é o meu maior tesouro. Eu abençoo a minha casa. E hoje eu me arrependo de todo segundo plano, de todo voto secreto. Em nome de Jesus, todas as palavras que eu proferi ou que proferiram contra a minha casa, contra a minha família, nenhuma ferramenta subsistirá. É cancelado agora, em nome de Jesus. Todas as palavras contra o meu matrimônio, contra meus filhos, contra o meu futuro, contra a minha prosperidade, se acabam hoje, são destruídas no mundo espiritual. Nós removemos pactos que estão envolvidos com o reino das trevas. Meu matrimônio, minha família é sagrada, é abençoada, é próspera, em nome de Jesus. Agora vamos edificar. Removemos, agora vamos edificar, amém? Abraçado com a família, diga: de hoje em diante não haverá mais voto secreto. Eu vou até o fim e vamos vencer em todas as etapas da nossa vida, em nome de Jesus. Eu abençoo a minha esposa, eu abençoo meu esposo, nós abençoamos nossos filhos, abençoamos nossos netos, abençoamos nossos pais, abençoamos a nossa semente,
abençoamos as nossas finanças, e em nome de Jesus somos chamados para prosperar. Senhor, abre os céus sobre Florianópolis. Esta casa hoje profetiza para esta cidade, profetiza para esse estado, e em nome de Jesus, cai hoje, no nome de Jesus, todo vínculo de divórcio é cancelado. Entra, Espírito Santo, nas casas, entra nos lares. Aqui está sendo gerado modelos para muitos que vivem aqui nessa cidade. Eu abençoo a tua vida para prosperar nesta cidade. Eu abençoo a tua vida para ser modelo. Eu abençoo os jovens, em nome de Jesus. Serão os futuros empresários, cheios da presença de Deus, cheios do amor de Deus. E aquilo que nós fomos como pais, os nossos filhos serão muito melhores, em nome de Jesus. Quantos podem dar um aplauso a isso? Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.